Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, também sejam bem-vindos à nossa atividade de hoje. Lembrando aos irmãos que nossas atividades de palestras públicas estão acontecendo normalmente, tá? Sem interrupções. Nas segundas à noite, às 20 horas, palestra dialogada. Na quartas e sábado, às 16 horas, palestra, passe e atendimento fraterno a quem desejar. Também estamos sempre à disposição, estamos atendendo em todos os dias que a casa está aberta. Tá bem? Só que os estudos aqui estão de férias, né? E vamos retomar os estudos no início de março. Quem tiver interesse em frequentar algum grupo de estudo da Casa Espírita, entre em contato conosco, nos procure ou fale com a recepcionista ali na frente, que ela poderá orientar, dar maiores informações sobre dias e horários, certo? Muito bem, dito isso, vamos dar início ao nosso trabalho, elevando o pensamento a Deus. Vamos tomar uma respiração profunda, podemos até fechar os nossos olhos, se assim desejar, e ao exalar, vamos relaxando, vamos acomodando o mais confortavelmente possível, vamos deixando nossas preocupações de lado, deixando os nossos pensamentos de lado e focando a nossa atenção no trabalho desta tarde, nos deixando nos envolver com a equipe espiritual desta casa, que já preparou esse ambiente para nos receber, de formas que nós possamos sair daqui hoje com aquilo que nós viemos buscar, com aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. E com certeza, ao sairmos daqui, estaremos nos sentindo melhor do que quando aqui chegamos. Então, com a permissão de Deus e sob a bênção de Jesus, o nosso Mestre, vamos dar por abertos os trabalhos desta tarde no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje quem vai fazer a exposição é a nossa irmã Patrícia, que ela vai falar sobre a paciência, virtude libertadora. Então, Patrícia, contigo. Boa tarde a todos. Tá bom? Quando nós falamos de paciência, quase todos nós acreditamos que nós temos paciência num nível razoável. Nós só descobrimos o quanto nós ainda precisamos desenvolver paciência quando a sinaleira fecha bem na vez da gente passar, quando o leite ferve e derrama no fogão, quando o celular trava bem na hora de fazer um pix, quando um parente nosso resolve conversar bem na hora de sair e a gente está atrasado. Nessas horas nós nos irritamos, nós pensamos, não é possível, por que essas coisas acontecem comigo, logo agora. Nesses momentos nós podemos perceber que a paciência não é apenas uma virtude da boca para fora, bonita de se falar. Na verdade, ela é um exercício diário de autoconhecimento e de autocontrole. À luz do Espiritismo, a paciência não é sinônimo de acomodação, passividade, conformismo. Uma pessoa pode parecer paciente quando na verdade ela só tem preguiça de fazer alguma coisa. Ela pode se conformar com uma situação, mesmo assim se sentir irritado, se sentir incomodado, com raiva, impaciente.
sem gostar, mas não quer fazer nada a respeito. É importante esclarecer que paciência não significa cruzar os braços diante da vida. A pessoa verdadeiramente paciente não deixa de agir. Ela age no momento certo, com equilíbrio. A paciência sabe esperar, mas não se omite. Ela observa, reflete, planeja e só então se manifesta. Enquanto a impaciência age por impulso, a paciência age racionalmente. Muitas vezes, escolher não reagir num determinado momento é decidir pelo melhor, porque assim a gente pode agir corretamente depois que pensou, depois que refletiu, que avaliou. Paciência, então, é muito mais do que só a aparência de que está tudo bem. Aquela cara de paisagem que às vezes as pessoas fazem. Paciência é força moral, educação do espírito, conquista da alma. É virtude que liberta, porque nos retira da condição de reféns das circunstâncias e nos devolve o governo de nós mesmos. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, Allan Kardec nos convida a entender a mansuetude e a paciência como expressões da verdadeira força espiritual. Aprendemos que Jesus espera que nós sejamos calmos, doces, serenos, moderados, mansos, afáveis, pacientes, respeitosos com nossos irmãos. Entendemos que a paciência nasce da resignação. Nós compreendemos que Deus está no comando de tudo. Aceitamos, confiamos nos desígnios de Deus. Nos resignamos. Ser manso, portanto, não é ser fraco, é saber agir sem violência, sem agressividade, sem permitir que as emoções desgovernadas nos conduzam. A pessoa impaciente, muitas vezes, é escrava do momento. Ela reage, explode, sofre, depois se arrepende. É claro que no mundo de expiações e provas, nós vamos nos irritar todos os dias, pelos mais diferentes motivos. Mas a pessoa paciente não é aquela que nunca se irrita. Ela é aquela que, mesmo sentindo a irritação surgir, consegue administrar. Em outras palavras, a paciência é a arte de sentir sem se deixar dominar pelo sentimento, sem deixar que esse sentimento se transforme numa emoção descontrolada. O Evangelho segue nos alertando no item 4 sobre os efeitos da cólera. Dizem os Espíritos que toda palavra ofensiva é um golpe contra a fraternidade. A irritação excessiva nada constrói, nada resolve e quase sempre nos coloca em situações das quais nós vamos nos envergonhar depois. Quantas vezes, movidos pela impaciência, nós falamos palavras que nós gostaríamos de não ter dito? Aquele momento em que se está com raiva e damos um golpe baixo, lembrando alguma coisa que fere nosso irmão de maneira profunda. Quantas discussões começam por algo pequeno e terminam com feridas muito profundas e desnecessárias? E a culpa que nós sentimos depois? A cólera é impaciência em estado grave. O Espiritismo nos convida a perceber que ela aprisiona mais quem a sente do que quem recebe a raiva.
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Higiene Mental, ensina que a mente envenenada pela irritação, pela cólera, pelo pessimismo, compromete as forças do organismo, ou seja, nos deixa doentes. E abre campo às influências inferiores, ou seja, abre as portas para a obsessão. A vigilância, a paciência e a confiança em Deus funcionam como recursos preventivos, evitando conflitos e preservando o equilíbrio espiritual. Então, a paciência evita conflitos. Em muitos casos, o silêncio não é uma omissão, mas uma escolha consciente de quem prefere a paz à razão momentânea. A gente às vezes ouve essa questão por aí, não é? Você prefere ter paz ou ter razão? A pessoa paciente prefere ter paz. No item 9 do capítulo 9, o Evangelho nos ajuda a identificar uma das raízes mais profundas da impaciência, que é o orgulho. Os Espíritos dizem assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Então, quando nós acreditamos que tudo deve acontecer do jeito que a gente quer, no nosso tempo, conforme as nossas expectativas, qualquer contrariedade se torna motivo de revolta. Nós gostaríamos de ter o controle de tudo. Todo mundo gostaria de controlar tudo. Mas, quando as coisas acontecem do jeito que nós queremos, nós nos sentimos calmos, tranquilos, serenos. Quando as coisas saem do controle, aí nós também perdemos o controle. Sentimos raiva, irritação, frustração, gritamos, xingamos, esperneamos igual criança. Muitas vezes até chegamos a rejeitar a verdade e observações justas do outro, porque elas não nos favorecem. É verdade, eu sei que é verdade, mas eu vou dizer que não é, porque isso não me favorece. A paciência, nesse sentido, é uma grande educadora da alma, porque nos ensina que nós não somos o centro do universo. Além de nós mesmos, a vida é um processo de aprendizado. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado contínuo. Todos nós estamos em diferentes estágios de crescimento. Nós precisamos compreender isso para compreender as dinâmicas de relacionamento. Quer dizer, se nós desenvolvermos paciência, quando tudo na nossa volta estiver um caos, fora do nosso controle, nós ainda vamos estar sob controle. Seremos pacíficos, calmos, controlados. A paciência é uma virtude libertadora, que é o título da nossa palestra, exatamente porque nos tira da escravidão da irritação, da necessidade de controle e do orgulho. A paciência é então um estado de equilíbrio interior, refletindo a tranquilidade íntima de quem confia em Deus e compreende as leis da vida. Quem já compreendeu que o outro também está aprendendo, que o outro também erra, que também sofre, também luta, desenvolve mais tolerância em relação ao outro e menos exigências. A paciência nasce quando nós trocamos o julgamento pela compreensão e passamos a agir com mais maturidade. Essa virtude se torna ainda mais clara no item 7 do capítulo 9, quando o Evangelho afirma
que existe uma forma de caridade muito mais difícil do que dar apenas bens materiais. A caridade de suportar as imperfeições alheias. Como dizem os espíritos, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos, para colocarem em prova a nossa paciência. Então, conviver, especialmente em família, é um dos maiores exercícios de paciência que a vida nos oferece. Não por acaso, os lares são verdadeiras escolas espirituais, onde nós aprendemos diariamente a amar, a aceitar, a não desistir daquele irmão, a perdoar. No livro Deus Conosco, Emmanuel diz que a paciência é também amor, que trabalha e desculpa incansavelmente, sugerindo que perante a ofensa fiquemos em silêncio. Muitas vezes não responder, não revidar, não se justificar é uma forma elevada de ação no bem. A paciência não paralisa, ela age de maneira mais profunda, transformando primeiro o coração, para depois influenciar o ambiente. No cotidiano, os efeitos são libertadores. No trânsito, ela preserva a nossa saúde, nosso equilíbrio. No trabalho, evita conflitos, abre caminhos de cooperação. No lar, promove harmonia, fortalece os laços. Quem aprende a esperar sem reclamar, caminha mais leve, sofre menos, espalha mais serenidade ao redor. A teoria é linda e inspiradora, mas como colocar em prática? Nós vivemos em um mundo de imediatismos, em que nós não encontramos mais tempo nem para ler livros. Acostumados a ver vídeos rápidos, a nos irritarmos com coisas lentas e demoradas. Estamos na era das recompensas instantâneas, onde você manda uma mensagem e recebe a resposta imediatamente. Lembram quando a gente tinha que escrever uma carta, colocar um selo, levar no correio, esperar semanas por uma resposta? Hoje já não existe isso. Antigamente a gente tinha que ir numa loja, escolher o produto, muitas vezes encomendar, esperar semanas pela entrega. Hoje nós encomendamos pela internet e recebemos o produto no dia seguinte. Em algumas cidades até no mesmo dia. Então está muito difícil praticar a paciência hoje em dia. Outro dia eu estava assistindo um filme antigo, senti uma irritação, porque parecia que tudo acontecia muito devagar. Parecia que estava fora do nosso ritmo normal. Nós é que estamos num ritmo acelerado demais, na verdade. Então, esperar numa fila de supermercado pode parecer quase insuportável para algumas pessoas. Por que é que eu tenho que ficar aqui e perder 10 minutos do meu dia numa fila de supermercado? Ainda mais quando a fila do lado está indo mais rápida que a sua. Normalmente está. Normalmente a gente escolhe a fila que vai demorar mais. Sentimos irritação, mau humor, começamos a mexer no celular, ficamos olhando a hora, contando os minutos, julgando as pessoas porque são lentas, por terem o carrinho cheio de compras.
A paciência é uma habilidade que pode transformar a forma como a gente vive e como a gente lida com as pessoas e com as coisas do mundo. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida. Então, querendo, nós podemos aprender paciência. E o budismo tem muito a nos ensinar nessa questão. Nesse exemplo que eu dei da fila do supermercado, segundo o budismo, nós poderíamos fazer uma pausa e nos perguntar: por que tanta pressa? O que 5 ou 10 minutos a mais ou a menos no meu dia vai impactar no meu dia? Ou mesmo que eu me atrase, o que adianta eu me preocupar se não há nada que eu possa fazer para mudar essa situação? Eu não estou no controle das pessoas ao meu redor, da máquina que funciona lentamente. Não tenho o que eu fazer. Então, para que me desgastar? Então, se nós fizermos uma respiração profunda naquele momento, aceitarmos que nada pode ser mudado e simplesmente estarmos presentes naquele momento e naquele local, nós podemos criar um momento de reflexão para nós. Um tempo para nós mesmos, que nós raramente vamos encontrar no nosso dia. Eu estou falando de aproveitar um tempo que parecia inútil com algo útil para si mesmo. Para fazer uma prece, para fazer planos, para pensar numa pessoa querida, para relembrar momentos importantes. Então, quando a gente vê uma fila, a gente pode pensar: ainda bem, eu vou aproveitar esse momento para mim mesma, dentro da minha mente. Quando nós estamos dirigindo também, se nós estivermos com pressa, correndo, colocando as nossas vidas e as vidas dos próximos em perigo, concentrados em ultrapassar, em chegar logo no nosso destino, o que nós vamos ganhar? 5 minutos? 10 minutos? Muito melhor ir com calma, respirar fundo e pensar: que bom que tem bastante trânsito. Eu vou aproveitar para ouvir uma música, ouvir um podcast espírita, um audiolivro, ou eu vou ficar em silêncio e rever os últimos acontecimentos da minha vida com calma. Ou se eu estiver acompanhada, que ótima oportunidade para ter uma conversa sobre um assunto interessante. O budismo nos ensina a encontrar paz e satisfação no processo, ao invés de focar só no objetivo final. Então, se nós estamos, por exemplo, fazendo um curso para aprender uma profissão, com o objetivo de nós termos um emprego melhor, vamos exercitar paciência se comemorarmos nosso progresso ao longo do tempo. Se nós percebermos o tempo como um aliado e não como um inimigo. Que bom que nós temos tempo para cumprir as etapas e nos aperfeiçoar. Podemos apreciar o progresso enquanto nós estamos a caminho. Quando nós somos contrariados, quando as pessoas não fazem o que nós esperamos delas, podemos exercitar a paciência respirando fundo e fazendo uma pausa para olhar para si mesmo, para observar nossos pensamentos e nossos sentimentos, nos dando tempo para processar o ocorrido antes de agir. Assim nós podemos agir depois, com calma, dando uma chance para as pessoas se explicarem, ouvindo com atenção, respondendo com gentileza, sem agressividade. Normalmente, quando alguém nos aborrece, nos deixa bravos,
nós consideramos essa pessoa como um obstáculo à nossa tranquilidade, à nossa paz. Um impeditivo de que sejamos pessoas boas e amáveis. Pensamos, eu estaria bem se não fosse o meu parente terrível, ou o meu chefe desagradável, ou pelo meu marido, ou minha sogra, ou quem quer que seja. Eles são os causadores de todas as minhas dificuldades, então eu tenho o direito de estar brava e de mau humor. Se não fosse por eles, eu seria uma pessoa boa, eu seria uma pessoa calma e tranquila. Nós nos esquecemos que muitas vezes nós é que seremos os causadores de aborrecimento para os outros. É natural, porque todos nós pensamos diferente, temos ideias diferentes e agimos conforme nossos próprios interesses. Conflitos são inevitáveis. E não é pela ausência de conflitos que nós somos pessoas boas. Muito pelo contrário. Então é muito fácil ser amoroso, gentil, amigável, quando eu estou cercado de pessoas que são amorosas, gentis e amigáveis. Aqui na casa espírita, por exemplo, todos sorriem, todos são gentis. É fácil sorrir e ser gentil. Mas isso pode nos dar uma falsa ideia de que nós somos pessoas muito boas em todas as circunstâncias. Uma monja budista chamada Gensuma, em um vídeo da internet, nos diz que a fim de praticar a virtude da paciência, nós precisamos de pessoas desagradáveis ao nosso redor. E que a esses que nós chamamos de inimigos, nós deveríamos agradecer pela oportunidade de aprendizado, de prática, de paciência. Quando alguém nos perturba, e nós acabamos sentindo raiva e frustração, nós duplicamos o problema. Nós estamos aumentando um problema que já existe. Esses sentimentos vão fazer mal para nós. E não afetam a pessoa que causou os problemas. E assim nós estamos prejudicando só nós mesmos. Entretanto, se nós praticarmos, transformarmos essa situação em uma oportunidade de desenvolver paciência e seguirmos adiante, nós vamos então estar nos sentindo muito melhor. As circunstâncias difíceis, na verdade, são ótimas oportunidades para o crescimento, para o nosso espírito. Essa semana eu vi um vídeo de uma adolescente que foi expulsa de casa por ter feito uma tatuagem sem permissão. A mãe ficou tão brava, com tanta raiva, que colocou a menina para fora de casa, trancou a porta lá para fora, só com algumas roupas e o celular. Essa mãe faria melhor se ela tivesse se perguntado: essa tatuagem vai importar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Que importância isso terá? Essas perguntas nos dão a perspectiva real dos problemas. A maioria das vezes, os problemas e os desafios são temporários e só importam naquele momento. Então nós não devemos dar tanta importância para algumas coisas. Lembrando que nós também precisamos ter paciência conosco mesmos, praticando o auto-perdão com todo o auto-amor e auto-cuidado. Se eu não tenho paciência com os meus próprios limites e sinto culpa, vou acabar deprimido. Se eu acredito que preciso ser perfeito, não aceito que eu não tenha alcançado uma meta, não tenho paciência, vou sofrer de ansiedade. Se eu fico muito estressado por coisas que não estão sob meu controle, talvez eu desenvolva uma gastrite.
Então nós precisamos ter paciência, nos aceitar como nós somos, procurar o autoconhecimento. E assim a gente pode ir melhorando pouco a pouco. Podemos nos perguntar com sinceridade em quais situações nós temos mais dificuldade de ser pacientes. Com quem eu tenho mais dificuldade de ser paciente? Em casa, no trabalho, no trânsito, comigo mesmo? O que essas situações revelam sobre mim? Toda impaciência aponta para uma área da alma que ainda merece cuidado, que merece atenção. A vida não nos provoca por acaso. Ela nos ensina exatamente onde nós devemos aprender. Então, eu posso, por exemplo, ter muita paciência com um filho, mas muito pouca paciência no trânsito. Então, a vida vai me proporcionar mais oportunidades de ser paciente no trânsito, porque é ali que eu preciso aprender. Se eu ignorar isso e continuar passando raiva no trânsito, não vou aprender nada. Se eu prestar atenção e me preparar antes para enfrentar o trânsito com paciência, encarar como uma oportunidade de ensaiar paciência, aí eu vou aprender rápido. Concluindo então, que a paciência é verdadeiramente uma virtude libertadora, porque nos liberta da tirania das emoções, do orgulho ferido, da pressa que nos rouba a paz, do imediatismo. Ela não muda o mundo, mas muda profundamente a forma como nós caminhamos no mundo. Ser paciente não é aceitar o mal, mas não permitir que o mal nos domine. Então, que nós possamos, à luz do Evangelho de Jesus, exercitar a paciência como disciplina diária, lembrando que nenhuma convivência é por acaso, que toda situação difícil é, na verdade, oportunidade de crescimento espiritual. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Patrícia, pela exposição. Então, paciência, serenidade, nunca é demais, né? Tão importante nos dias de hoje, essa vida agitada, como falou a Patrícia. E eu estava lembrando, Patrícia, que essa semana ainda eu estava vendo um programa sobre o treinamento dos astronautas da NASA. E além de toda a preparação técnica, óbvia, que eles têm, né, tem uma preparação psicológica muito forte. E nessa preparação psicológica, a primeira coisa que eles aprendem é uma coisa chamada, que eles chamam, né, a lei dos 2 minutos. E o que é a lei dos 2 minutos? A psicologia viu que para o cérebro tomar uma decisão mais acertada, mais correta, ele precisa de pelo menos 2 minutos. Então vocês imaginem um astronauta dentro de uma cápsula espacial, com aquela infinidade de luzes, de advertência e alarmes tocando. Eles são treinados para, quando dá um alarme, pelo menos esperar 2 minutos até tomar a melhor decisão, porque eles chegaram à conclusão que, esperando esses 2 minutos, eles conseguem raciocinar melhor de qual a melhor alternativa para corrigir aquele erro que a nave está ali apitando e piscando. Então, a gente também, trazendo para o dia de hoje, para essa tarde, que a Patrícia fez essa exposição maravilhosa, nós poderíamos também nos treinar para a lei dos 2 minutos, ao reagir a situações, ao responder a alguém, né? Dá um tempinho, calma, raciocinar e aí tomar a melhor decisão. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez pela exposição de hoje.
Então vamos para o segundo momento do nosso encontro. Convido nossos irmãos médiuns, aplicadores de passe, para se posicionar, e nós vamos manter nossos pensamentos elevados, vamos nos manter tranquilos, vamos nos deixar se envolver por essa música suave no fundo, aproveitando esse momento, essa harmonia, essa paz que sentimos neste momento, e recebendo esse passe, esse fluxo de energia que enche todo o nosso corpo físico, clareia e dá serenidade à nossa mente e renova o nosso espírito. Vamos agradecer a Deus por este momento, por essa tarde maravilhosa em que foi nos permitido chegar até aqui hoje, nos sentindo já melhores, mais tranquilos. Lembremos dos nossos familiares, lembremos daqueles que não puderam chegar até aqui no dia de hoje, mas que nós gostaríamos que eles também recebessem esses influxos de amor, de paz e de harmonia, e também a partir deste momento estejam se sentindo melhor, estejam se sentindo com mais conforto, com mais serenidade, com mais paz, com mais coragem, em especial daqueles que necessitam recompor a sua saúde, aqueles que estão adoentados, seja em casa ou seja nos hospitais, que sejam visitados pelas equipes desses espíritos de luz e suas dores sejam aliviadas, que as equipes de saúde terrenas que estão cuidando deles também sejam inspiradas, agraciadas com muita luz, com muito amor, e sejam instrumentos de cura e de paz para esses irmãos que precisam saciar as suas dores. Por fim, vamos lembrar dos nossos lares, das nossas casas. Vamos pedir que os espíritos de luz lá compareçam também, harmonizando todo o ambiente, higienizando aquele ambiente e o entorno também do ambiente, nossos vizinhos, aqueles que convivem mais próximos de nós, que sejam envolvidos por uma luz de paz, de harmonia e de amor. E por fim, que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, e possamos também ser instrumentos de paz, de paciência, de serenidade por todos os lugares onde nós passarmos. Que assim seja. Assim vamos encerrando o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos, desejando a todos uma boa tarde, um bom retorno às suas casas, e aqueles que nos acompanharam também pela internet, o nosso abraço, nosso desejo de muita paz, muita luz. Que assim seja. Muito obrigado.